também lá do Mato Grosso do Sul, pastor Andréia, tantos, né? Pastor Éder aqui, doutor, né? Que estava fazendo profético aqui, já foi lá em Palmas já, nos defender, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 5, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o agir sobrenatural de Deus, o agir invisível de Deus. Sabe que esse texto aqui de Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, ele é muito precioso, porque a palavra diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado, nem como um bebê é formado no ventre de uma mãe, assim também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Queria que você fechasse os seus olhos por mais um instante. Senhor, nós estamos aqui diante desse culto tão precioso, nosso culto de fé em milagres, e eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, produza em nós frutos, ó Deus, agora. Produza conversão, salvação, prosperidade, cura. Senhor, a Tua palavra diz acerca de si mesma que ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Senhor, vai lá agora onde eu não posso ir, aonde homem nenhum pode ir. Senhor, usa a minha vida também, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra diz aqui: assim como eu não sei a força do vento, eu não consigo entender de onde o vento está vindo. E olha que quando Salomão escreveu isso, inspirado por Deus, não tinha nenhum estudo sobre meteorologia, porque hoje você vê alguém falando no jornal, ou você olha ali no tempo do celular, no clima-tempo, você fala: não, mas mesmo assim todos nós já cansamos de perceber que, puxa, estava previsto chover e não choveu. Imagina nessa época que não tinha estudo nenhum, ele diz: assim como você não consegue ver a força do vento. Imagina nessa época que não tinha ultrassonografia, porque hoje a gente se admira com um coração de um bebê batendo ali dentro do ventre de uma mulher. Nessa época então que não tinha nada, ele diz: olha, assim como você não consegue saber como um bebê, um ser tão maravilhoso se forma no ventre de uma mãe, assim também você não compreende as coisas de Deus. E eu queria começar daqui, eu quero falar uns 3 ou 4, vamos ver o que o tempo vai nos permitir, talvez 5 chaves para você. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra que Salomão declarou: não é porque você não está vendo um bebê que o bebê não existe, não é porque você não está vendo a força do vento que o vento não existe. Eu quero dizer que você pode não estar vendo na sua família, mas Deus está fazendo. Você pode não estar vendo no seu ministério, mas Deus está fazendo. Você pode não estar vendo nas suas finanças, mas você não precisa ver para crer. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu profetizo que você não está vendo, mas Deus está fazendo. Assim como você não vê, ah não, mas a gente vê na ultrassonografia, sim, mas você não sente o bebê ali. Tem coisa que a gente não sente, mas Deus está fazendo. Não, bispo, mas eu estou me sentindo tão esquisito esses dias. Não, quem vive por sentimentos tem uma vida muito limitada. Eu sempre falo sobre isso. Se você esperar sentir para você agir, você nunca vai agir. Você nunca vai agir. Porque a fé não tem a ver com sentimento, a fé tem a ver com uma firme decisão. Pela fé entendemos que o visível veio do invisível. Quantos estão comigo? Diz amém, queridos. Fala para o seu irmão: não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Só fazendo um parênteses aqui, queridos. Por 7 anos eu vim num culto como esse, na época no Mato Grosso do Sul. Me converti em 2001. São 23 anos agora. Agora em abril, mês que vem, vai fazer 23 anos que eu fui para o Revisão de Vidas. Melhor decisão que eu tomei na minha vida. E naquela época lá no Mato Grosso do Sul, os cultos de campanha eram na quarta. Durante 7 anos eu vim numa quarta-feira como essa, peguei um panfleto similar a esse, e o meu primeiro pedido era que o meu pai se converta. Que o meu pai se converta. O meu pai foi um homem próspero, foi um homem inteligente, mas perdeu muitas coisas da sua vida, inclusive o casamento com a minha mãe,
por causa do vício da bebida. Também um pouco de jogos, mas mais a bebida. E eu colocava, e muitas vezes eu tinha a sensação que não estava acontecendo nada. Mas um belo dia, quando eu menos esperava, o meu pai me ligou. A gente morava numa cidade um pouquinho distante. Ele me ligou chorando, e eu tinha visto ele chorar pouquíssimas vezes. Eu acho que dava para contar nas mãos de um dedo, nos dedos de uma mão. Ele me ligou e perguntou se eu podia sair da cidade que eu estava, andar uns 250, 280 quilômetros, não me lembro ao certo, e ir até onde ele estava. E ele ligou chorando, e eu falei: pai, o que aconteceu? Aí ele falou: não, eu quero que você venha aqui, porque eu quero servir hoje o Deus que você serve. Durante aqueles 7 anos, queridos, em alguns momentos eu peguei: não, parece que Deus não está fazendo nada. Mas assim como você não sabe como se forma um bebê no ventre de uma mulher, assim são os caminhos de Deus. Eu cheguei naquele lugar onde ele estava num quartinho me esperando. Eu dobrei o joelho dele numa cama, coloquei um louvor, ele aceitou Jesus, parou de beber, parou de fumar, e 1 ano depois, sem ele ter nenhuma doença, ele faleceu e foi para o céu. Evidente que eu sinto saudade. Eu já ganhei algumas pessoas para Jesus, mas tem um testemunho maravilhoso que eu gosto de contar, e estou contando aqui para você. Eu posso dizer que mesmo quando eu não estava vendo, eu continuei crendo pela conversão dele, e por causa dessa decisão, hoje ele está na eternidade. Então tem coisa que você não vê. Fala para o seu irmão: tem coisa que você não vê, mas Deus está fazendo do mesmo jeito. Quantos jejuns eu já tinha feito, quantas campanhas, eu perdi a conta de quantas quartas-feiras eu ia lá. Senhor, muda a vida do meu pai, muda a vida do meu pai. Era o primeiro pedido, depois vinha outros pedidos. Abençoa meu ministério, amplia. Segunda coisa que eu quero te falar, dentro do agir sobrenatural de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz assim, que Jesus falou que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um homem, Marcos 4, 26, é como um homem que lança a semente em terra, dorme, levanta, noite e dia, e a semente brota e cresce, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. No final do versículo 27, meu irmão, diz assim, ó: ele dorme, levanta, noite e dia, a semente brota e cresce, não sabendo como. Primeira coisa que eu te falei é que não é porque você não está vendo. O próprio Salomão, o homem mais sábio, o próprio Jesus, ele fala da admiração de Salomão no Novo Testamento. Ele fala que Salomão foi um homem sábio, nem Salomão em toda a sua glória. Ele fala, ó, tem horas que não dá para entender os caminhos de Deus. Aliás, você não foi chamado para entender tudo, você foi chamado para crer. Tem coisas que a gente não entende. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo assim? Quantos receberam alguma notícia que num primeiro momento parecia ruim, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, você falou, foi o melhor para a minha vida? Levanta a mão assim, queridos. Mas no primeiro momento você não estava entendendo. Por que Deus permitiu dessa maneira? Então ele fala, assim como você não sabe como uma criança é no ventre de uma mulher, assim como você não sabe de onde força do ventre, assim também são as coisas de Deus. Nem sempre a gente entende as coisas de Deus. Agora a segunda coisa, Jesus fala que o reino de Deus é como um homem que lança a semente. Ele vai dormir, vai trabalhar, lógico, ele rega a semente, mas a Bíblia tem uma expressão no final do versículo 27 que é interessante. Ele fala, não sabendo como. Eu quero que você levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas eu sei que Ele fará. E eu quero te dar uma chave. O como não pertence a você. Para de se preocupar como. O que eu sei é que o fruto vai aparecer. O como é com Deus. A minha parte é crer. Minha parte é crer. Fala para o seu irmão, o como não pertence a você. Fala, para de se preocupar com como. Sabe quando o bispo Rodovalho me ligou, 12 de agosto de 2021,
e falou para mim assim, eu atendi o telefone e falei para ele, eis-me aqui. Foi a primeira frase que eu falei, não falei nem alô. Aí ele falou, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Aí ele falou, então Thales, né? Ele contou algumas coisas para mim, falou, você está disponível aí para Palmas? Queridos, de verdade eu estou falando para vocês, com toda a inteireza do meu coração. Eu não lembro de ter perguntado nenhum como, nem para ele nem para Deus. Não, como vai ser isso? Como vai ser minha família lá? Antes de eu dei o sim para ele e fui falar com a minha esposa, a Jaque, né, ela trabalha numa instituição de carreira. Como que vai ser a transferência? Como que vai ser isso? Não, o como não pertence a mim. O que pertence a mim? Crer e tomar posse do que Jesus já conquistou na cruz. Ah, bispo, mas tem um diagnóstico aqui, como que vai ser curado? Para Deus não tem diferença de maligno ou benigno. Como Deus vai fazer, eu não sei. Eu sei que Ele vai fazer. Ah, como é que eu vou fazer para crescer uma igreja? Eu não conheço ninguém. Como é que eu vou fazer para influenciar pessoas? Eu não sou ninguém lá no Mato Grosso do Sul, até que alguma pessoa me conhece. Eu já tenho uma pequena historinha lá. Não, o como, ele diz não sabendo como. Eu queria ler mais um texto para você agora, para você entender esse não sabendo como. 1 Coríntios 2,14. Por que as pessoas do mundo, elas têm dificuldade de entender o que a gente faz? Elas têm dificuldade de entender sobre dízimo. Elas têm dificuldade de entender por que a gente jejua, em que pese que hoje tem muita gente jejuando para melhorar a sua saúde, né? Jejum intermitente, jejum isso, jejum aquilo. Mas elas têm dificuldade de entender por que a gente vem 7 terças, por que a gente semeia num pelotão, por que a gente faz uma célula, por que a gente vive na igreja, porque elas não têm a mente de Cristo, porque elas não têm a natureza espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Tem uma tradução que diz, não compreende as coisas de Deus. Meu irmão, a primeira coisa não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. A segunda coisa não fica tentando entender o como. E se você tentar entender, tenta entender espiritualmente. Não dá para entender as coisas de Deus naturalmente. Eu me lembro quando eu fazia mestrado, eu fiz mestrado em administração na Universidade Federal. E quando descobriram que eu era pastor, eu já era pastor, a primeira pergunta, eu falei até para Jaco, o dia que descobrirem, a primeira pergunta vai ser de dízimo. E aí um dia um professor, um doutor, ele falou para mim, eu queria que você me explicasse. Você está aqui fazendo um mestrado, aqui é ciência pura. Como é que alguém ganha 1.000, tira 100, fica com 900 e 900 é melhor do que 1.000? Eu falei para ele, professor, matematicamente não dá para entender. Agora, espiritualmente eu posso te contar 50 testemunhos aqui do que Deus fez na minha vida. Eu quero falar a terceira coisa para você. Não fica tentando entender as coisas de Deus naturalmente. Põe a mão na tua cabeça e fala, Senhor, unge a minha cabeça com a mente de Cristo. Unge a minha cabeça espiritualmente. Eu vou lutar com as armas espirituais. Se é para jejuar, jejuar. Se é para semear, semear. Com as armas espirituais eu vou vencer no mundo espiritual. E o mundo espiritual vai dar ordem para o mundo natural. Você vê, ele fala, o homem carnal, já viu? O homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais, por isso eles não creem, por isso eles não acreditam, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, queridos, para uma pessoa que crê, já viu esse pessoal que fala assim, não, eu estou esperando um sinal de Deus, Deus manda um sinal. Não, Deus confirma. Aí vem um helicóptero com uma faixa, faça isso. O irmão fala, eu não sei se foi Deus. Quem conhece uma pessoa assim, levanta a mão. Há um líder aí, ó. Ou uma esposa, né? Queridos, para quem é de Deus, uma nuvem do tamanho da mão de um homem é sinal de que uma grande chuva está vindo. Para quem é de Deus. Esses dias uma irmã estava falando para mim assim, bispo, está demorando um tempo para o meu pai se converter. Nossa, está demorando um tempo. Aí eu tinha um pouco antes visto um stories dela dando uma palavra, tipo Natal, reunião de família em Natal, e ela estava dando uma palavra. Aí eu fiquei pensando, conversei com ela e perguntei, antes o teu pai aceitava você ouvir a palavra? Não, meu pai, olha, para eu vir com a Bíblia para a igreja, eu vim escondido no meu primeiro ano de convertido. Quer dizer, agora o pai aceita a palavra. Mas ainda não converteu. Mas quantos entendem que já é a pequena nuvem? Diz amém, queridos. Eu vou dizer para vocês aqui, sem teologizar.
Às vezes eu tenho a impressão que aquele discípulo de Elias, eu tenho a impressão, pelo amor de Deus, eu acho que ele viu alguma coisa assim muito pequena e falou: já estou vindo pela 7ª vez aqui, eu estou indo e voltando, se eu falar que eu não vejo nada, Elias vai mandar eu ir de novo lá. Então eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha o que é a mãozinha de um homem, ainda mais eu aqui que sou pequeno, né? O que Elias fala? Então pode avisar Acabe para preparar os guarda-chuvas, as carroças, as capas, porque eu ouço o som de abundante chuva. Para quem é espiritual, qualquer sinal é sinal que uma grande colheita está vindo. Qualquer sinal. Qualquer sinal. Ah, bispo, eu enviei uma pessoa por revisão de vidas. Meu irmão, está nascendo uma igreja, está nascendo uma equipe. Ah, bispo, eu só tenho isso para semear. Está ótimo, está nascendo um milionário. É assim, queridos. Não, eu só tinha a palavra, só tem a palavra do bispo Odovalho e do bispo Lucas. Está ótimo, eu preciso disso. O resto Deus vai fazer. Tudo eu vou entender? Não. Como Ele vai fazer? Não sei. E eu quero ler um último texto antes de nós orarmos, que está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, que vai exatamente dentro do que eu estou te falando. Olha o que acontece, queridos. O profeta, um pouco antes, depois você pode ler na sua casa, ele tinha dado uma palavra que Deus ia livrar Israel, porque Israel estava meio sitiada, estava meio com inimigos. Então o profeta deu uma palavra. Como Deus ia livrar? Não sei. Ninguém ia imaginar que 300 homens iam vencer um exército numeroso. Ninguém ia imaginar que um menino pequeno, ruivo, com 16, 17 anos, ia derrubar o campeão dos filisteus. Por isso não dá para saber como Deus vai fazer. O que dá para saber é que Ele fará. Se as promessas de Deus são verdadeiras, e quantos creem que as promessas de Deus são verdadeiras, diz amém, queridos. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz que para tantas quantas sejam as promessas, para tantas quantas sejam, o apóstolo Paulo diz, para todas elas Deus já tem o sim, e por intermédio dele o amém. Dizem os teólogos aí que tem 30.000 promessas na Bíblia. A Bíblia tem muitas promessas. Crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, emprestarás a muito e não tomarás emprestado, não é só estará por cima e não por baixo, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Já te falei umas 5, 6 promessas aí. A Bíblia diz que para tantas quantas são, Deus tem o sim. Então quando você chega aqui no altar, quando você está no teu carro, quando você fecha a porta do teu quarto e você fala: Senhor, cura a minha vida, Deus diz sim. Quando você diz: Senhor, salva a minha família, sim. Quando diz: Senhor, me prospera, a Bíblia diz que Deus, um homem justo, segundo a palavra, deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Eu declaro na sua vida que você vai prosperar para você, para o seu filho e para os seus netos, porque é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Para os filhos dos meus filhos. Imagina o que é isso. Sabe quando você fala assim: fulano resolveu a vida dele, e resolveu já de umas 2, 3 gerações. É o que a Bíblia diz, que um homem justo, um homem de bem, deixa uma herança. Quer dizer, para todas essas promessas Deus tem um sim. Agora, quando eu não estou vendo, não significa que Deus não está agindo. E como Deus vai fazer, eu também não sei. Agora, como Deus faz aqui? 2 Reis capítulo 7, versículo 3. A palavra diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Queridos, eu sei que você conhece a Bíblia. A lepra era aquela doença que caía pedaços do corpo da pessoa. Na lei de Moisés, sabe que a palavra quarentena, que nós escutamos muito na pandemia, é uma palavra bíblica. Quando uma pessoa tinha uma enfermidade, você deve conhecer um médico aqui na igreja, cheio de médicos. Isso é uma palavra bíblica. O que a lei de Moisés dizia? Quando a pessoa tinha uma enfermidade contagiosa, ela não podia fazer parte do arraial, ela não podia estar onde a congregação estava. Então os 4 leprosos estão à porta, eles não podem entrar, eles não podem nem entrar na cidade, porque se eles entrarem eles vão contaminar os outros. Eles estão em quarentena, isolados, palavras que a gente nem gosta de ouvir. Pois bem, só que um diz para o outro: o que nós vamos ficar fazendo aqui? Nós vamos morrer aqui desse jeito?
Sabe quando você toma uma decisão na sua vida, você fala, não, isso aqui basta, não, eu vou buscar Deus? É quando Ana chegou diante do altar e falou, Senhor, com amargura de alma eu estou aqui, me dá um filho, se o Senhor me der um filho eu vou devolver ao Senhor. Então eles falam, para que nós vamos ficar aqui? Próximo versículo, versículo 4, por favor, quem está me ajudando ali, no seguinte, a palavra diz, se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui também morreremos. Então eles falam, ó, a cidade está toda sitiada passando fome, porque a cidade tinha sido meio que invadida, mas se nós ficarmos sentados aqui, nós também vamos morrer. Então eles dizem, vamos pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Olha que frase de alguém que está, não deixa a vida me levar. Ele fala, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer, se a gente for lá, nós vamos morrer, se a gente chegar lá, e por acaso nos deixarem viver, viveremos, se morrer, já estamos lascados mesmo, tão somente morreremos. Não sei se você já passou num episódio da sua vida, um ditado no mundo, né, que fala, se ficar, o bicho pega, se correr o bicho come. Quer dizer, estou sem saída. Só que eles resolvem agir, eles resolvem dar um passo. Lembrando que para o leproso entrar num arraial seria muito desafiador, porque as pessoas iam falar, entrou um leproso, ele não pode estar aqui. Segundo, no meio de uma guerra, você imagina, nós já estamos passando por uma luta enorme, você ainda vem aqui. Próximo versículo, por favor, no versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer. Importante essa expressão aqui, ao anoitecer. Então eles se levantam ali meio que de madrugada, aqui na tradução original, se não me falha a memória. Eles se levantam e se dirigem ao exército inimigo. E o profeta dias antes tinha dito, o povo de Israel vai ser livre, essa guerra não vai destruir vocês. Quantos recebem essa palavra, que essa circunstância que você está passando não vai te destruir? Diz amém, igreja. Não. Agora, como vai acontecer? Só um parênteses, você já pensou que Deus fala para o profeta, ó, uma viúva vai te alimentar? Eu não vou falar sobre isso não. Imagina a cabeça do profeta, uma viúva? A Bíblia diz que nós é que temos que alimentar as viúvas, a viúva vai te alimentar? Quando o profeta chega lá naquele lugar, você conhece esse texto bíblico, a viúva fala, o que o senhor precisa? Ele fala, eu preciso de comida. Ela fala, ih, pediu para a pessoa errada, porque eu vim aqui catar uns gravetos só para fazer a última refeição e morrer. O profeta, crendo no que Deus falou, fala, não, faz primeiro para mim uma refeição, depois para você. Imagina, tem a cabeça do profeta falando, meu Deus, como que o senhor vai dar livramento através de uma viúva para mim? E tem a cabeça da viúva dizendo, nossa, eu só tenho uma refeição, vou ter que dar primeiro para esse cara. Imagina, queridos, como que Deus faz as coisas. Olha que coisa, desculpa a expressão maluca. Imagina, aliás, para pôr mais uma coisinha na sua cabeça, imagina hoje, você vem aqui para o bispo Rafael e fala, bispo, eu estou precisando de um recurso para pagar a minha energia, estou só dando um exemplo. Aí ele fala, não, primeiro faz uma oferta na minha vida. Meu Deus, no outro dia está nas redes sociais, bispo mercenário, no lugar de ajudar o irmão ainda pede o dinheiro dele. Imagina, queridos, imagina se um bispo faz isso hoje. Pô, a irmã não tinha nada para comer, ainda ele pediu para ela, ele ainda fala, faz primeiro para mim. Mercenário, lobo. É assim que acontece, a gente escuta de vez em quando, né? Ok, voltando para os leprosos, chegaram à entrada do arraial e viram que não tinha ninguém. Quando eles chegam no arraial do inimigo que estava cercando a cidade, eles viram que não tinha ninguém. Versículo 6, por favor, o próximo. Porque o Senhor, ó como Deus faz as coisas, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. Então os sírios começaram a escutar um barulho de um exército sobremodo numeroso, marchando, de maneira que disseram uns aos outros, o que eles disseram uns aos outros? Eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, os reis dos egípcios. Então os sírios falaram, nossa, o rei de Israel pegou o exército dele, pegou o exército dos egípcios, pegou o exército dos heteus, fez uma tríplice aliança e está vindo com tudo para cima de nós. Versículo 7, por favor, o próximo. Pelo que se levantaram e fugiram, eu quero que você diga comigo, ao anoitecer.
Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Exatamente na hora que os 4 leprosos deram passinhos. Você imagina passinhos de alguém que está muito doente. Você imagina passinhos de alguém que está passando por uma luta terrível. Você imagina passinhos de alguém que está se sentindo rejeitado, excluído, à margem da sociedade. Foi desse jeito que Deus fez. Enquanto aqueles 4 leprosos davam passinhos, lá no exército do inimigo, o inimigo estava ouvindo passos de um exército sobremodo numeroso. O inimigo estava ouvindo passos. Nossa, está vindo 3 exércitos. Eu quero dizer para você, não importa o tamanho dos seus passos, não importa se você está se arrastando, não importa, continua caminhando em fé. Talvez você fale, o que eu estou fazendo é tão pouco, o que eu estou fazendo é tão pequeno diante dessa situação. Para você é pequeno, mas Deus está usando esses passinhos pequenos seus e fazendo um estrago no inferno. Ah, é só uma célulazinha, segue fazendo isso aí, porque para você é isso, para mim pode ser isso, talvez para o teu líder pode fazer isso, mas no mundo espiritual isso é uma metralhadora. Imagina, queridos, agora olha o que vai acontecer aqui, ó. Deixaram a sua, ao anoitecer, fala para o seu irmão, exatamente no horário que você se levanta, o exército de Deus se levanta com você. Na hora que você posiciona, vou fazer um jejum, vou vir orar na igreja, vou fazer uma coisa extraordinária, extravagante, um sacrifício, uma coisa que extrapola os limites, porque para um leproso andar e invadir um arraial é um sacrifício muito grande. Então exatamente nessa hora, eles fugiram para salvar a sua vida. Você imagina? Imagina se os caras descobrem que são 4 pessoas que não conseguem nem lutar. Olha como Deus faz as coisas. Por isso que a gente não pode ficar pensando como, não sei como que Ele vai fazer. Ele libertou Israel e cumpriu a palavra do profeta por 4 leprosos. Aliás, se você tem uma palavra na sua vida, queridos, se o bispo Rodovalho te deu uma palavra, o bispo Lucas, o bispo Rafael, se o teu líder te deu, agarra nessa palavra e Deus vai cumprir essa palavra. De que jeito que Ele vai cumprir eu não sei, mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Versículo 8, por favor. Chegando, pois, aqueles leprosos a entrar numa tenda, comeram, beberam. Você imagina, queridos? Chega lá, festa, não tem ninguém aqui. Tomaram dali prata, ouro, vestes, foram e se esconderam. Eu não vou ler mais. Um deles fala, não é justo que a gente fique aqui usufruindo de tudo isso e não avise o rei de Israel. Aí eles voltam e avisam, a guerra acabou. A guerra acabou. E nós ficamos com os despojos dos sírios. Olha que coisa. Lembra Naamã, queridos? Quem imaginou que Deus ia dar cura para Naamã por uma secretária doméstica da casa dele? Quem imaginou? Às vezes a gente idealiza coisas na mente. Naamã fala assim, eu pensava que o profeta ia sair, ia impor a mão nas minhas cabeças, mas ele mandou eu tomar banho 7 vezes num rio. Aí ele fala, os rios de perto da minha casa, os rios de Damasco não são melhores que esse aqui? Em outras palavras ele está dizendo, se fosse para tomar banho de rio, eu tomava lá perto de casa. Mas ele não está entendendo que não é o rio, é a palavra profética que está sobre o rio. É por isso que eu quero falar para você, creia na palavra profética que sai desse altar, creia na palavra profética que sai de Deus para você, creia na palavra profética que sai da boca do seu líder. Mas como Deus vai fazer isso, eu não sei. Se coloque em pé no seu lugar. Como que Deus vai restaurar? Isso é que você não conhece a família que eu vim. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus.